aí, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu nome é Emily Ouros, eu sou professora de redação daqui do ESAG e hoje eu vim te ajudar a escrever a redação do Enem, mais precisamente o parágrafo de introdução. Se você às vezes fica meio perdido, meio perdida em o que você precisa colocar, ou o que a banca vai avaliar, ou quais são as partes que compõem o parágrafo de introdução, se liga aqui nas dicas que eu vou trazer hoje para vocês. Vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer várias redações ou introduções de qualquer forma, usando esses mesmos elementos que a gente vai trazer aqui hoje. Primeira coisa, lembre-se que a redação do Enem, a gente tem ali uma dissertação argumentativa, né, escrita em 4 parágrafos e com o objetivo de discutir um problema social geralmente atrelado à questão brasileira. Então, para isso, vamos se ligar que o parágrafo de introdução, ele é um parágrafo que tem 2 funções prioritariamente numa proposta como essa. A primeira é de você apresentar para o teu interlocutor qual que é o tema, né, qual é o assunto sobre o qual você vai falar. E o segundo momento é você mostrar o seu posicionamento, né? Mostrar ali o que você veio trazer de contribuição das suas reflexões para o teu parágrafo. Por isso que a gente divide basicamente esse parágrafo de introdução em 3 momentos, certo? Que primeiro momento que é esse? Repertório. Lembra de uma coisa super importante, o Enem avalia a tua bagagem científica ou o teu conhecimento cultural a partir dos repertórios externos que você coloca dentro dele. Então já aproveita e coloca um repertório na introdução. Esse vai ser o primeiro momento. Esse repertório, gente, a gente sempre pede para que vocês tragam elementos com grande visibilidade, então dados da história, eventualmente séries, né, também de grande visibilidade, livros da literatura nacional ou até mesmo uma canção, uma música, um trecho de um poema que você considere interessante. Você vai apresentar exatamente o que você precisa ali daquele repertório para estabelecer a conexão com o tema. Sim, você usa um repertório da história, um repertório cultural ou do universo científico apenas para contextualizar a sua discussão e, na sequência, apresentar o problema. Como assim, Emily? A apresentação do problema. Lembra que na redação do Enem a gente discute problemas da sociedade, né? A gente discute problemas estruturais, seja de ordem econômica, de ordem científica, cultural ou até mesmo de ordem política, também pode aparecer. Você vai fazer a conexão entre esse repertório e, na sequência, a apresentação desse problema. Você vai dizer para o teu interlocutor, vai dizer ali para o teu corretor o que tem de problema ali que a gente precisa, inclusive, depois pensar em medidas e intervenções, que é o que a gente faz no parágrafo de conclusão. Depois que você apresentou o repertório, fez a conexão entre esse repertório e a apresentação do problema, guarda essa palavrinha conexão que eu vou voltar nela. O que você vai fazer? Você vai apresentar os seus argumentos, ou seja, você vai apresentar a sua visão de mundo em relação àquele problema. Quais são as causas desse problema? Ou, eventualmente, qual é a causa, quais são os efeitos que esse problema que você está discutindo, ele tem apresentado para a sociedade como um todo, certo? Aqui, gente, se você segue essa dica de não esquecer de cada uma dessas partes, você consegue fazer aquilo que a introdução exige de você. Ou seja, você vai estar apresentando o tema da redação e o problema para o seu interlocutor e você vai estar também mencionando o seu posicionamento. Você vai estar trazendo também aquela visão de mundo que você decidiu, né, o caminho que você decidiu traçar para poder colocar ali a sua opinião em jogo dentro do texto dissertativo argumentativo. Vamos ver na prática como essas estruturas elas funcionam, justamente para que a gente tenha ali um conhecimento de base e saiba identificar cada um desses momentos. Como eu falei para vocês, a gente vai sempre pensar num tema que seja um tema social, né, um problema social, e nós temos aqui também um tema que discute um problema social super grave no Brasil, que é o consumo de álcool entre os adolescentes no país. A gente sabe que muitos adolescentes experimentam álcool muito antes, às vezes dos 14 anos, né? Crianças experimentam ainda álcool, e a gente sabe também que esse tipo de consumo gera um problema social. Nós temos, sim, casos de crianças que já se tornam dependentes do álcool mesmo antes de chegar à maioridade, o que é um problema sério e que também acontece no Brasil. Beleza, se o meu objetivo é contextualizar e mostrar o meu posicionamento, é justamente isso que eu vou fazer. Prestem atenção
como é que a gente vem apresentar o repertório nessa introdução aqui? Vamos lá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, documento promulgado em 1990 no Brasil, é proibido vender, entregar e até mesmo oferecer substâncias alcoólicas aos menores de idade. Parou aí, galera? Seguinte, povo, vocês perceberam aqui que eu trouxe um repertório externo para dentro dessa questão, né? Para dentro desse tema? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz lá, gente, é proibido vender, entregar e até mesmo oferecer substâncias alcoólicas para a população de menores. Puxa vida, que legal! Então, eu tenho um repertório externo que tem tudo a ver com esse tema e que eu, inclusive, vou utilizar para poder apresentar o problema para o meu corretor. Observem agora o que a gente vai fazer. No entanto, é possível notar que a lei não tem sido respeitada com afinco, pois muitos adolescentes têm acesso facilitado ao álcool e, em muitos casos, tornam-se consumidores frequentes de tais bebidas. Galera, lembra que eu falei para vocês da nossa relação de conexão, né? Que a gente precisa apresentar o repertório, mas que esse repertório não pode soltar a mão dele. A gente precisa conectar com a introdução do problema. Na sequência, eu falo, olha, essa lei aqui, que é super importante, que é muito clara quando fala sobre o acesso de álcool para menores de idade, ela não tem sido respeitada com seriedade, né, com propriedade. Por que ela não tem sido respeitada? A gente vem na sequência e explica, olha, muitos adolescentes têm, aqui com o circunflexo, porque a gente está no plural, acesso facilitado ao álcool e, em muitos casos, tornam-se consumidores frequentes de tais bebidas, né? Inclusive passando aí até uma questão de dependência química mesmo. Eu cumpri as duas etapas principais e iniciais da minha introdução. Eu apresentei um repertório com um repertório que é meu, né? Com um tipo de conhecimento que é do meu universo científico, e também apresentei o problema, justamente o problema que estava lá no tema da redação, só que com outras palavras, percebe? Beleza, se eu já fiz esses dois movimentos aqui, eu preciso fazer o terceiro movimento, que é de apresentar, nesse caso, as problemáticas que estão relacionadas à reprodução, né, desse consumo de álcool por adolescentes. Vamos dar uma olhadinha? Ao se observar a reprodução desse hábito no país, nota-se que ele está relacionado ao desconhecimento de boa parte dos pais e também a ausência de fiscalização do Estado no cumprimento da legislação. Gente, o que a gente fez aqui? Nós apresentamos os nossos argumentos, nós apresentamos aquele posicionamento que vai ser discutido tanto no segundo parágrafo da redação, quanto no terceiro parágrafo, que são justamente os parágrafos de desenvolvimento. Percebam que quando eu faço essa enumeração em relação às problemáticas que eu apresento, eu enuncio que o desconhecimento de boa parte dos pais é uma das questões. De fato, muitos pais não sabem quais são os efeitos das substâncias alcoólicas no organismo de crianças e adolescentes. E também um outro problema, que é a ausência de fiscalização do Estado no cumprimento da legislação. Sim, gente, que legislação? A legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. É direito das crianças gozar, inclusive, de uma proteção, pensando na garantia da dignidade e tudo mais, e quando a gente pensa em negar essas substâncias, em impedir que as crianças tenham acesso a essas substâncias, isso também é uma questão de proteção que precisa ser considerada. Outra coisa importante antes da gente concluir, lembra que eu falei para vocês ficarem ligados na questão da conexão? Mais do que você dominar cada uma dessas estruturas e você ter um repertório, apresentar o problema aqui, apresentar o tema, e na sequência apresentar os seus argumentos, você precisa também estabelecer uma conexão adequada entre cada uma dessas partes, porque senão, gente, a gente não ganha ponto na redação do Enem. Então, observem que quando a gente traz aqui a nossa introdução, esse repertório, a gente apresenta uma lei, que em tese é uma lei super importante. Depois eu uso um mecanismo de coesão aqui, ó, uma locução conjuntiva de oposição. No entanto, poderia substituir por entretanto, ou até mesmo por contudo. Eu crio essa relação de oposição e digo, olha, mas na prática, a lei, né, olha só, aqui a lei está retomando o Estatuto da Criança e do Adolescente.
a lei não tem sido respeitada, né? Eu crio uma relação de conexão, ou melhor, de coesão, entre a apresentação do problema e também o repertório que eu apresentei. E depois, Emily, como você faz ali para fazer a conexão entre a apresentação dos argumentos e também a apresentação do problema? Observem aqui, ó. Ao se observar a reprodução desse hábito, que hábito, Emily? Bom, esse hábito que eu acabei de falar, o consumo elevado de álcool entre os adolescentes. Nota-se que ele está relacionado a esses dois fatores que estão sendo apresentados aí na sequência. Tudo bem, galera? Ficou mais fácil, mais tranquilo e muito mais estruturada aí, portanto, o mais estruturado o planejamento da sua introdução? Então aproveita, segue as dicas, que a gente vai trazer aqui sempre para vocês alguns elementos de como compor a redação do Enem de forma estruturada, com todas as necessidades ali, com todas as exigências da banca, para você garantir aí a sua nota máxima no finalzinho do ano. Se você gostou desse vídeo, aproveita, compartilha com seus amigos, com seus conhecidos, deixa o seu like, o seu comentário, ativa o sininho para receber as notificações e não perde aí os próximos vídeos daqui do nosso canal. Falou, galera, um beijo e até mais!